você que eu vi no edital que eu ia ganhar, né, é gasto com vantagens pessoais. Né? Como eu disse para você, o subsídio traz para a conta do reajuste as vantagens pessoais. Né? E é interessante verificar, pode passar, por favor? Esse é o gasto total do judiciário, para a gente não imaginar que é só aquilo que se gasta, né, com o pessoal. Esse é o gasto total do Poder Judiciário com o pessoal. Tá? Pode passar, por favor? Os deputados vão receber esses dados nos gabinetes também. É interessante a gente perceber que no Executivo, todas as carreiras que foram valorizadas e que hoje recebem o patamar que a gente está pleiteando, abriram mão dos penduricalhos. Né? Todas elas, não tem nenhuma que continua recebendo o patamar que a gente quer com os penduricalhos. O Duvanier depois pode explicar melhor isso para a gente. Né? Quer dizer, só o judiciário é que quer o patamar de carreira paradigma, carreira top, carreira de elite, mantendo essas distorções. Né? A gente ouve dizer, pô, o judiciário vai ser o primeiro a implementar o subsídio. O judiciário está sendo o último a fazer essa discussão. Tá? E eu vejo que sem essa discussão, a valorização da carreira não vai acontecer. Pode passar, por favor? É bom lembrar que no Legislativo a gente não tem subsídio ainda, mas a gente tem a gratificação de desempenho, que foi proposta para a gente e foi negada. Né? Então, a gente quer receber como eles, mas não quer nem subsídio nem gratificação de desempenho. A gente quer viver na nossa ilha. Né? Onde a gente mantém os penduricalhos, mantém as vantagens pessoais e ainda assim quer se equiparar aos outros poderes. A gente não só vai equiparar se a gente mantiver essa estrutura, como vai ultrapassar. E aí sim a gente vai ver as outras carreiras vindo atrás da nossa. Né? 2 minutos. Evolução salarial, olha só. Depois que as carreiras que a gente compara adotaram subsídio, elas se desprenderam da nossa, olha lá. Pode passar, isso aí é o nível médio, né? E aí o nível superior. A nossa é em azulzinho. Né? Quem adotou o subsídio foi lá para cima. Quem não adotou a gente, está ali embaixo. Pode passar, por favor? Então, para terminar, já que o tempo está terminando, ô presidente, eu queria lembrar para os deputados que a discussão do modelo remuneratório ela é fundamental, ela é essencial. Sem a discussão do modelo remuneratório, a gente não vai conseguir a equiparação. Talvez a gente consiga o quê? Um reajuste de 15%, como estão dizendo por aí, um perder de vista, né? A protelação da votação aqui na Câmara, né? Mas a valorização talvez a gente não consiga. Mesmo porque, como eu disse, aprovado o PL do jeito que está, a defasagem continua e as discrepâncias aumentam. Pode passar, por favor? Eu queria lembrar que, vocês vão se perguntar assim, né? Presidente, o que os servidores do judiciário acham disso, né? Será que os servidores do judiciário aceitam o subsídio, não aceitam? O nosso colega lá do Sinacemp vai ser mais enfático em relação a isso. Mas em todas as enquetes em que foi dado chance para todos os servidores votar, pode passar, por favor, o subsídio saiu vencedor. Né? Aí o sindicato vem dizer assim, mas a Assembleia falou que é contra. Qual a Assembleia de sindicato que teve... Olha só, só para dar um exemplo, eu sou de Santa Catarina, né? Quantos servidores nós temos em Santa Catarina? Uns 2.000 servidores no Poder Judiciário. A última Assembleia que elegeu os delegados para um evento da FENAJUF, para plenários, teve 50 participantes. Eu moro em Turvo, 300 quilômetros de Florianópolis. Até queria pedir desculpa pela minha aparência, porque a minha viagem começou às 3 da manhã, por isso que eu estou assim com essa cara de abatido. Como é que eu vou sair para ficar indo no sindicato votar? É complicado. Né? O Sinacemp fez uma votação ampla pela internet, a participação foi maciça, e mais de 80% dos servidores disseram que aceitam o modelo de subsídio. Né? Então pode passar, por favor. Então, eu só queria lembrar os deputados, quando vocês forem procurados pelo sindicato, e o sindicato se a categoria é contra, quando eles falam a categoria contra, são essa turma que vota na Assembleia. Que a gente tem que valorizar, tem que ir na Assembleia mesmo, mas não tá conseguindo a audiência que a gente espera. 50, 100 pessoas, 600 é pouco. É pouco. No Rio de Janeiro teve uma eleição agora para eleger a chapa que vai dirigir o sindicato. Tem 15.000 servidores no Rio de Janeiro. Né? 1.500 elegeram a chapa. E a categoria é contra o subsídio. Estou terminando, presidente, só para mostrar que o pessoal que está aqui presente com a camisa laranja que o senhor está vendo, inclusive o pessoal do Pará, que veio e pagou a passagem de avião do próprio bolso, né? Sem o apoio do sindicato. Né? Eles representam mais de 13.100 servidores que assinaram um abaixo-assinado na nossa página do movimento na internet. Né, um abaixo-assinado que pode ser auditado, se vocês quiserem, a gente pode fornecer os dados, né, e que manifestaram o apoio ao subsídio. Tá? Então a categoria, a esmagadora maioria, ela quer o subsídio, e aqueles que talvez não defendam o subsídio, não se importam em receber por esse modelo. Isso aí vocês podem ter certeza. Quem é contra é uma pequena minoria. Eu já estou terminando, eu tinha mais coisa para falar, ia falar sobre os inativos. Eu posso só falar esse gráfico antes de terminar? Se o senhor autorizar? Pode passar, por favor, então? Esses aí são os dados consolidados, pode passar, por favor? É o presidente que manda. Essa aí, ó, eu somei, né, aquela projeção que eu fiz com os 4 tribunais, e isso aí pode dar uma ideia para a gente do que vai acontecer no Poder Judiciário como um todo. Né, olha só o subsídio coloca a defasagem em 0. E só o subsídio não
aumenta as disparidades. Pode passar, por favor? Eu tenho a porcentagem. Isso aí, gente, vocês podem jogar para o Poder Judiciário como um todo, tá? Se for aprovado o PL, 35% dos servidores vão continuar defasados. E quando é que esse PL vai ser implementado, se houver parcelamento, por exemplo? Né? 41% dos servidores vão extrapolar até as carreiras que a gente está pedindo equiparação. Vão extrapolar ministros do STF, vão extrapolar juízes, procuradores. Com o relatório do deputado Policarpo, a situação piora. Né? Só o subsídio resolve. Pode passar, por favor? Pode passar, eu vou deixar de falar dos inativos, eu só vou lembrar que isso aí tudo que eu falei levava em conta os ativos. Nos inativos a situação é um pouco pior. Tá? Os salários, eles já, a grande maioria já estão mais do que equiparados. Né? A gente vai fornecer os dados para os deputados analisarem nos gabinetes, mas eu vou passar, senão não vai dar tempo. Pode passar, por favor? Eu não quero atrapalhar a apresentação do Vani e do Anderson. Pode passar, por favor? Discussão do modelo, como eu disse, ela é fundamental. Né? Como eu disse, o judiciário é o último que vai fazer essa discussão. Todo mundo já fez, só falta a gente. Né? Inclusive é bom lembrar que o movimento pró-subsídio está contaminando os servidores da Casa, do Senado e do TCU. Eles estão se organizando para levar para frente essa ideia. Pode passar? Para terminar? Pode passar? Como eu disse, não há padrão moral para dizer que um servidor que ganha 20 mil reais por mês deva receber 56% de reajuste no vencimento básico. Né? Como eu disse, o subsídio ele moraliza. É mais um benefício para o modelo de subsídio. Pode passar, por favor, para terminar. Vamos lá. Isso aí, os deputados vão receber esses dados compilados no gabinete, eu vou deixar de falar aqui. Pode passar, eu quero mostrar a foto do pessoal. Pode passar. Essa aí, ó, esse aí é o movimento pró-subsídio, que os sindicatos ignoram, inclusive no chamado para audiência pública, ô presidente, no site da FENAJUF e de alguns sindicatos, eles dizem que vai ter audiência, dizem que vai participar e não dizem que o movimento pró-subsídio vai participar. Está aí o movimento pró-subsídio, ó. Onde vocês virem camisetinha laranja, é o movimento pró-subsídio se fazendo presente. Tá? E eu posso dizer, sem a menor sombra de dúvida, que com aquelas mais de 13 mil assinaturas, nós somos a entidade de servidores, representativa de servidores, mais numerosa do Poder Judiciário. Né? Sem medo de errar. Pode passar para terminar? Eu queria, finalmente, agradecer o deputado Cláudio Pucci pela oportunidade, né? Lamentar as ausências da mesa, né? Que poderiam dar um contraponto, dizer se eu estou mentindo, dizer se está errado o que eu falei, né? Dizer por que é ruim o subsídio. Infelizmente nós não vamos ouvir. Né? E agradecer todos os presentes aqui pelo esforço, porque essa é mais uma batalha de muitas que aconteceram e que ainda vão acontecer. Né? Eu queria pedir para que vocês me ajudassem a gritar com todos os pulmões subsídio já. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Deputado, só para quebrar o protocolo, só para quebrar o protocolo um pouquinho, eu queria entregar para o senhor uma camiseta do movimento que eu esqueci de fazer no começo da minha apresentação. Obrigado, senhor Alexandre. Passar a palavra aqui para o senhor Anderson Cláudio de Melo Machado, que é diretor do Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União. Tem 15 minutos. Oi, pronto. Boa tarde a todos e a todas. Deputado Cláudio Pucci, em nome de quem eu saúdo todos os membros da mesa. Deputados Reginaldo Lopes e Ailton Freitas, em nome de quem eu saúdo todos os deputados presentes. Secretário do Vanier, os colegas do Poder Judiciário e colegas do MPU. Primeiro, salientar a alegria que é a gente poder fazer parte dessa discussão, no momento em que muitas vezes a discussão parece algo contrário à democracia. Né? Alguns conceitos são distorcidos, parece que discutir, né, que fazer o debate é contrário à democracia. Como no Sinasempo a gente defende que o bom debate fortalece a democracia, então a gente sempre fica muito feliz de participar dos debates, de participar das boas discussões. A nossa fala, ela vai tratar de um foco, já que o Alexandre fez muitíssimo bem a abordagem técnica, né? A gente tem, a nossa abordagem vai tratar, o nosso foco é mais direcionado à vontade, que nesse debate ela tem sido muito utilizada, né? Às vezes verdadeiramente, às vezes nem tanto. Primeiro, eu quero falar da vontade, que deve prevalecer inclusive nessa casa, que deve prevalecer na República,
que é a vontade da sociedade. É a vontade de todas as pessoas, né, de todo o povo brasileiro, que quer e que necessita de um Ministério Público forte, um Ministério Público atuante, um Ministério Público que combate a corrupção, um Ministério Público que combate o trabalho escravo, defende a sociedade, né, como um todo. E esse Ministério Público forte, que é fundamental à sociedade, para que ele se erga, para que ele exista, é indispensável que ele tenha um corpo de servidores, um quadro de servidores, uma categoria valorizada. Sem uma categoria de servidores valorizada, não há Ministério Público forte. E sem o Ministério Público forte, quem mais perde é a sociedade. Então, é fundamental a gente atender a necessidade de não deixar o Ministério Público esvair-se. Foi falado aqui, o doutor Lauro falou da evasão, o Alexandre também tocou nesse assunto, e no MPU, em relação ao judiciário, a evasão é ainda maior, né? Nós temos uma perda de quadros muito grande, pelas mesmas razões que já foram expostas aqui, porque nós que já fomos o topo das carreiras públicas federais, hoje a gente não está nem perto disso, está no pé da montanha. Então, isso leva os colegas a procurarem melhores condições, né, de trabalho, lugares onde sejam mais valorizados. E, com isso, os melhores quadros, né, vão para longe. E com isso quem perde é o Ministério Público. A gente vai ter um Ministério Público com uma atuação cada vez menos eficiente, porque você perde aqueles quadros que poderiam fazer a diferença. A segunda vontade que eu gostaria de abordar é a vontade que, para nós, no movimento sindical do MPU, é de suma importância. É a vontade que deve prevalecer. É a vontade que deve guiar a nossa condução, que é a vontade do servidor, que é a vontade da categoria. Quando iniciou-se essa discussão a respeito do modelo remuneratório, um argumento das pessoas que não concordam com a implementação do subsídio era: a maioria dos servidores é contra. Alguma dificuldade sempre houve de se encontrar essa maioria, até porque não se perguntava, né, por que a maioria era contra, né, e qual era a maioria que era contra. E nós, no Sinasempo, decidimos descobrir essa maioria. E foi um processo muito difícil, né? A gente teve que descobrir um mecanismo muito difícil, que talvez muitos sindicatos ainda não tenham descoberto, que é perguntar para a categoria, né? E aí a gente cumpriu esse difícil dever, né, que muitas vezes se tem muita dificuldade de cumprir, e nós cumprimos. Nós perguntamos aos servidores do MPU, primeiro fizemos o debate, né? O Alexandre, inclusive, nos ajudou em alguns desses debates, e outros colegas também nos ajudaram nesse debate, para que a categoria ficasse inteiramente esclarecida, né, a respeito dos modelos, e depois fizemos a consulta. E fizemos a consulta de duas formas, porque se a gente fizesse uma consulta presencial, disseria, não, o resultado da presencial só foi porque a minoria o subsídio compareceu, e a maioria que é contra não foi. Tudo bem. Além da presencial, nós fizemos a consulta eletrônica, ampla, para todos os servidores, não só os filiados ao sindicato. Todos os servidores do MPU tiveram a oportunidade de manifestar na nossa consulta eletrônica. E o resultado foi aquilo que a gente já sabia, nas duas consultas. Tanto na consulta presencial, com as assembleias no MPU, assembleia nas unidades pelo Brasil inteiro, com servidores fazendo debate, discutindo e opinando e votando ao final das assembleias, mais de 75% dos votos das assembleias que nós recebemos foram pelo subsídio. Na consulta eletrônica que nós fizemos, mais de 80% da categoria foi favorável, é favorável
ao subsídio. Dizer que não há quem que seja contra, eu acho que esses 8 técnicos devem ser contra realmente, aos quais